Seu médico nunca te contou isso, mas seus medicamentos para diabetes podem estar lutando uma batalha perdida se o seu corpo está morrendo de fome por estes 4 minerais críticos neste exato momento. Milhões de diabéticos tomam comprimidos todos os dias, observando sua glicemia mal se mover, sem nunca saber que suas células estão gritando por minerais específicos que poderiam reduzir sua hemoglobina glicada em mais de um ponto completo em apenas algumas semanas. A indústria farmacêutica fatura bilhões vendendo medicamentos para você, mas permanece em silêncio sobre esses minerais baratos que estudos clínicos comprovam que podem reduzir a glicemia de jejum em 30 pontos ou mais. Seu pâncreas guarda um segredo sujo. Ele não consegue produzir insulina adequadamente sem esses minerais exatos. E as chances são de que você seja deficiente em pelo menos 2 deles neste exato momento. Picos de glicose após as refeições. Aquela fadiga constante que te puxa para baixo. O formigamento nos seus pés, alertando sobre dano neural. Tudo isso pode ser seu corpo implorando por minerais de que ele desesperadamente precisa. Milhares de diabéticos deixaram seus medicamentos ou cortaram as doses pela metade, simplesmente inundando seus corpos com esses 4 minerais poderosos. A pesquisa existe. As evidências são esmagadoras. Ainda assim, a medicina convencional continua empurrando drogas caras, enquanto essas soluções naturais estão bem debaixo do seu nariz. E o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente como você gerencia seu diabetes para sempre. Sou a doutora Juliana Goes, médica especialista em diabetes e metabolismo, com décadas de experiência no cuidado clínico de pacientes e no estudo da relação entre glicemia, metabolismo, emoções e saúde a longo prazo. Ao longo da minha trajetória médica, acompanhei milhares de pessoas vivendo com diabetes e distúrbios metabólicos, observando de perto como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática clínica, na pesquisa e na escuta atenta dos meus pacientes. Mineral. Número 1. Glicinato de magnésio. Vamos começar com o primeiro mineral. O glicinato de magnésio é a arma secreta que seu médico provavelmente nunca te contou. Esta é a forma mais absorvível de magnésio, onde o mineral se liga à glicina, um aminoácido que o faz passar sorrateiramente pelo seu sistema digestivo. Ele inunda suas células com esse nutriente transformador, que pode revolucionar seu diabetes da noite para o dia. Aqui está o que o establishment médico não quer que você perceba. Esse mineral essencial controla mais de 300 reações enzimáticas no seu corpo. No entanto, impressionantes 48% dos americanos andam por aí perigosamente deficientes todos os dias. A reviravolta cruel com o diabetes é ainda mais perturbadora. A glicose alta literalmente força seus rins a despejar magnésio pela urina, eliminando até 80 miligramas diariamente. Essa mesma deficiência sabota secretamente seu controle glicêmico e turbina a resistência à insulina. Os sintomas de deficiência aparecem tão silenciosamente que a maioria das pessoas culpa o diabetes, quando a verdadeira culpada é a falta de magnésio. Seus músculos se contraem dolorosamente à noite. Aquelas cãibras viciosas nas panturrilhas que te arrancam do sono gritando. Aquele tremor irritante no olho aparece. A palpitação irritante que faz você parecer louco para todos ao seu redor. A exaustão te esmaga, apesar de dormir 8 horas, deixando você mal, conseguindo funcionar em cada dia miserável. Seu coração começa a agir estranhamente, pulando batidas aleatoriamente ou, de repente, acelerando sem motivo. Sua pressão arterial sobe silenciosamente e ataques de ansiedade surgem do nada. Seu cérebro vira mingau e você não consegue se concentrar nas tarefas mais simples. Seu sistema digestivo para de funcionar e a constipação se torna sua nova normalidade. Aqui está a parte assustadora. Dormência e formigamento se espalham pelas suas mãos e pés. Todo mundo assume que é neuropatia diabética quando pode ser apenas seu corpo gritando por magnésio. Percebe-se desejando chocolate obsessivamente? Isso não é fraqueza. É seu corpo desesperadamente caçando alimentos ricos em magnésio. Na minha experiência clínica, tenho visto como o glicinato de magnésio ataca a glicose alta através de mecanismos tão poderosos que rivalizam com medicamentos prescritos. No entanto, ninguém fala sobre isso. Esse mineral literalmente lubrifica as fechaduras que a insulina precisa abrir
para permitir que a glicose entre em suas células. A pesquisa é inegável. Apenas 400 mg diários reduzem os níveis de hemoglobina glicada em 0,4 a 0,7% em apenas 12 semanas. Sua glicemia de jejum despenca em 20 a 30 mg por decilitro, pois o magnésio força seu pâncreas a bombear insulina adequadamente. Ele comanda suas células a realmente absorver glicose em vez de deixá-la envenenando sua corrente sanguínea. Aqueles picos aterrorizantes pós-refeição que enviam seu açúcar às alturas caem em 25 a 40 mg por decilitro. Isso acontece porque o magnésio ativa as enzimas exatas que seu corpo precisa para queimar carboidratos com eficiência. Observe o que acontece com a sensibilidade à insulina quando você corrige essa deficiência. Ela explode para cima em 32 a 43%, significando que suas células finalmente começam a ouvir a insulina novamente. A resistência à insulina despenca em 25 a 35% à medida que o magnésio arranca as barreiras inflamatórias. Ele repara os receptores de insulina quebrados que pararam de funcionar meses ou anos atrás. A inflamação crônica cai 30%, quebrando o ciclo vicioso onde a inflamação gera mais resistência à insulina. Suas células beta-pancreáticas exaustas subitamente funcionam 40% melhor. Elas começam a produzir insulina como faziam anos atrás e respondem instantaneamente quando a glicose muda. Seu coração experimenta uma transformação que beira o milagroso. O magnésio relaxa vasos sanguíneos estrangulados, reduzindo a pressão arterial em 8 a 12 pontos sistólicos e 5 a 8 pontos diastólicos. Aquela batida cardíaca irregular se estabiliza, reduzindo o risco de arritmia em 38%. Artérias duras como rocha amolecem em 28%, enquanto o magnésio faz sua mágica. Ele bloqueia o cálcio de cimentar em placas arteriais mortais, cortando a formação em 32%. Os vasos sanguíneos começam a funcionar adequadamente novamente, melhorando a função em 35% e dilatando quando deveriam. O risco de ataque cardíaco cai em 30% em diabéticos, que deixam de ser deficientes em magnésio. Seus nervos que gritam encontram alívio quando o magnésio os protege do envenenamento por glicose. A agonia da neuropatia reduz em 35 a 45% e os sinais nervosos viajam mais rápido novamente. Aquela tortura de queimação e formigamento diminui até 40% em apenas 8 semanas de suplementação adequada. Seus rins param sua marcha lenta em direção à falência, pois a doença renal diabética desacelera em 30%. O magnésio protege aqueles filtros delicados e corta o vazamento de proteína na urina em 22 a 28%. Até seus ossos ficam mais fortes e o risco de fratura cai 25%. Alimentos ricos em magnésio. Os 5 principais alimentos repletos de magnésio podem realmente mover a agulha nos seus níveis. Sementes de abóbora dominam com aproximadamente 550 mg por 100 gramas, absolutamente incomparável por qualquer outro alimento. Espinafre entrega cerca de 80 ml por xícara cozida, que seu corpo absorve prontamente. Chocolate amargo a 70% de cacau contém cerca de 230 ml por 100 gramas. Finalmente, uma desculpa saudável para chocolate que realmente ajuda seu diabetes. Amêndoas fornecem cerca de 270 mg por 100 gramas quando comidas cruas ou torradas a seco. Feijão preto oferece aproximadamente 120 mg por xícara cozida enquanto estabiliza a glicose. Suplementos de magnésio. O mundo dos suplementos oferece formas que realmente funcionam sem destruir seu sistema digestivo. Doctor's Best Magnesium Glycinate fornece 200 mg de magnésio elementar sem nenhum lixo adicionado. Cal Magnesium Glycinate oferece 400 ml que seu corpo realmente absorve em vez de eliminar. Pure Encapsulations Magnesium Glycinate entrega 120 mg de medicina pura sem enchimentos. Now Foods Magnesium Glycinate fornece 200 mg sem quebrar o banco.
Thorne Magnesium Bisglycinate fornece 200 mg em níveis de pureza farmacêutica. Tome 400 a 600 mg diariamente divididos em 2 doses com alimentos para máximo impacto. Comece baixo, em 200 mg, e suba lentamente para avaliar sua tolerância. A forma glicinato raramente causa problemas, ao contrário do óxido de magnésio barato. Exceder 800 mg diariamente pode te dar fezes soltas como seu único efeito colateral. O magnésio interfere com certos antibióticos e medicamentos para ossos, então mantenha-os separados por 2 horas. Tome à noite porque ele naturalmente te relaxa em um sono profundo e restaurador. Mineral. Número 2. Picolinato de cromo. O picolinato de cromo representa a forma mais potente desse mineral traço, onde o cromo se liga ao ácido picolínico para taxas de absorção 300% maiores que outras formas. Seu corpo precisa apenas de quantidades microscópicas. No entanto, esse pequeno mineral exerce enorme poder sobre a função da insulina. Aqui está a verdade chocante que ninguém te conta. O processamento moderno de alimentos retira 90% do cromo dos grãos e alimentos refinados. Dietas ricas em açúcar forçam seu corpo a despejar cromo pela urina, criando uma deficiência que torna o controle da glicose quase impossível. O estresse queima o cromo mais rápido que fogo no papel. Cada vez que sua glicose dispara, você perde mais cromo. Isso cria uma espiral descendente, onde a deficiência causa glicose alta, que causa mais deficiência. Os sintomas de deficiência aparecem tão comuns que os médicos os perdem constantemente, culpando tudo exceto o verdadeiro culpado. Sua energia despenca forte à tarde, aquela necessidade desesperada de açúcar ou café apenas para funcionar. Os desejos por açúcar tornam-se absolutamente incontroláveis. Você não consegue passar por doces sem seu cérebro gritar por eles. A névoa mental rola espessa. Você esquece porque entrou em uma sala segundos depois de entrar. A ansiedade surge sem aviso, e mudanças de humor te transformam em alguém que você mal reconhece. Seu apetite enlouquece. Nunca se sentindo satisfeito, não importa quanto você coma. O peso se acumula ao redor da sua cintura, apesar de comer os mesmos alimentos de antes. Tonturas atacam quando você se levanta rápido demais, e tremores entre as refeições tornam-se seu companheiro constante. Aqui está o que aterroriza as pessoas mais. Você começa a sentir frio o tempo todo, e feridas cicatrizam mais devagar do que deveriam. Em minha prática médica, observei como o picolinato de cromo transforma a glicose através de um mecanismo tão elegante que parece quase milagroso. Esse mineral ativa os receptores de insulina, literalmente ligando os interruptores que estavam presos na posição desligada. Estudos provam que 200 a 400 microgramas diariamente reduzem a hemoglobina glicada em 0,5 a 0,8% em apenas 12 semanas. Sua glicemia de jejum cai em 15 a 25 mg por decilitro, pois o cromo ajuda a insulina a escoltar a glicose para fora da sua corrente sanguínea. Os picos pós-refeição diminuem em 20 a 35 mg por decilitro, porque o cromo acelera a velocidade com que as células captam glicose. O mineral aumenta a ligação da insulina aos receptores em 40%, significando que a mesma quantidade de insulina subitamente funciona muito melhor. A sensibilidade à insulina explode para cima em 35 a 48%, quando o status de cromo melhora. A resistência à insulina colapsa em 30 a 42%, à medida que o cromo remove os bloqueios metabólicos que impedem a insulina de funcionar. Suas células tornam-se 3 vezes mais responsivas aos sinais de insulina. O mineral reduz a produção de glicose no seu fígado em 25%, parando o excesso de açúcar e inundando seu sistema durante a noite. O cromo também melhora como seus músculos armazenam glicose como glicogênio em vez de gordura. Seu sistema cardiovascular ganha proteção quando o cromo reduz os triglicerídeos em 15 a 20% e aumenta o colesterol HDL bom em 8 a 12%. O colesterol total cai em 10 a 15%, enquanto as partículas perigosas de LDL diminuem significativamente. A pressão arterial cai em média de 5 a 8 pontos sistólicos, pois a função vascular melhora em 22%.
A formação de placa arterial desacelera em 18% e a saúde endotelial aumenta dramaticamente. O risco de doença cardíaca diminui em 25% em diabéticos mantendo níveis ótimos de cromo. A proteção dos nervos emerge quando o cromo reduz os sintomas de neuropatia em 20 a 30% e protege as células nervosas do dano da glicose. Seus rins se estabilizam quando a progressão da doença renal diabética desacelera em 22%. O derramamento de proteína na urina diminui em 15 a 20%, enquanto a função renal mantém faixas mais saudáveis. A perda de peso acelera quando o cromo aumenta a massa muscular magra em 12% e reduz a gordura corporal em 8 a 10%. Alimentos ricos em cromo. Fontes naturais de alimentos contêm cromo, mas a agricultura moderna esgotou o solo, tornando as quantidades imprevisíveis. Brócolis fornece aproximadamente 11 microgramas por meia xícara. Suco de uva entrega cerca de 8 microgramas por xícara. Peito de peru fornece cerca de 2 microgramas por 100 gramas. Vagens contém aproximadamente 1 micrograma por meia xícara. Pão integral oferece aproximadamente 3 microgramas por fatia. Suplementos de cromo, suplementos premium, garantem doses terapêuticas consistentes. Thorne Chromium Picolinate fornece 500 microgramas com pureza farmacêutica. Now Foods Chromium Picolinate oferece 200 microgramas por cápsula economicamente. Solgar Chromium Picolinate entrega 500 microgramas sem enchimentos desnecessários. Pure Encapsulations Chromium Picolinate fornece 500 microgramas em fórmula hipoalergênica. Jarrow Fórmulas Chromium Picolinate fornece 200 microgramas com excelente biodisponibilidade. A dose terapêutica varia de 200 a 400 microgramas diários, tomados com as refeições para a absorção ideal. Ensaios clínicos usaram 200 microgramas 2 vezes ao dia, mostrando benefícios significativos. Efeitos colaterais permanecem extremamente raros em doses recomendadas. Exceder 1.000 microgramas diariamente a longo prazo pode causar dano renal ou reações na pele. O cromo pode aumentar os efeitos da insulina e medicamentos para diabetes, exigindo monitoramento próximo da glicose. Comece com 200 microgramas e ajuste com base na resposta. Mineral. Número 3. Picolinato de zinco. O picolinato de zinco é um dos minerais mais poderosos para gerenciar diabetes. E o que o torna verdadeiramente especial é quão eficientemente seu corpo o absorve em comparação com outras formas de zinco. Esta forma particular de zinco se liga ao ácido picolínico, que age como uma chave que desbloqueia suas células e deixa o zinco entrar correndo onde é mais necessário. Seu pâncreas contém mais zinco do que quase qualquer outro órgão no seu corpo, e há uma razão para isso. O zinco é absolutamente crítico para a produção, armazenamento e liberação de insulina. Quando seu corpo fica com pouco zinco, os sinais de alerta aparecem lenta, mas certamente. Você pode notar feridas demorando uma eternidade para cicatrizar. Cortes que costumavam fechar em dias agora persistem por semanas. Seu sistema imunológico começa a falhar, pegando cada resfriado e infecção que passa. O cabelo começa a cair mais do que o normal. Sua pele apresenta acne teimosa e seu sentido de paladar e olfato torna-se sem graça e sem vida. Muitos diabéticos experimentam perda de apetite, fadiga constante e névoa mental que torna a concentração impossível. O sintoma mais alarmante aparece nos seus níveis de glicose. Eles começam a oscilar descontroladamente sem nenhuma razão clara. Ao longo dos anos atendendo pacientes com diabetes, vi como o picolinato de zinco faz magia na glicose ao apoiar diretamente a função da insulina no nível celular. Estudos mostram que tomar 30 mg de zinco diariamente pode reduzir a hemoglobina glicada em 0,5 a 1,2% dentro de 3 meses. Sua glicemia de jejum cai em média de 15 a 25 ungulmira por decilitro. E aqueles picos assustadores pós-refeição, que costumavam atingir 200 ou 250, caem para níveis mais gerenciáveis, em torno de 150 a 170. O mineral aumenta a sensibilidade à insulina em 20 a 35%,
significando que suas células, finalmente, começam a responder à insulina como deveriam. Seu coração ganha proteção massiva, porque o zinco reduz a inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos em 25% e diminui o estresse oxidativo que danifica seu sistema cardiovascular. Dano nos nervos, aquela complicação aterrorizante, causando formigamento e dormência nos seus pés, desacelera significativamente quando o zinco protege as fibras nervosas e melhora a transmissão do sinal nervoso em 30%. Seus rins filtram o sangue com mais eficiência, com estudos mostrando melhora de 18 a 22% nos marcadores de função renal quando os níveis de zinco se normalizam. Até seus olhos se beneficiam, pois a concentração de zinco na retina ajuda a prevenir a retinopatia diabética, reduzindo o risco em 15%. Alimentos ricos em zinco. As 5 principais fontes alimentares repletas de zinco incluem ostras, entregando 74 mg por 100 gramas, carne bovina fornecendo 12 mg por 100 gramas, sementes de abóbora carregadas com 10 mg por 100 gramas, grão de bico oferecendo 3,4 mg por xícara, castanhas de caju dando 5,6 mg por 100 gramas, suplementos de zinco. Para suplementos, procure Thorne Zinc Picolinate em 30 mg Now Foods, Zinc Picolinate em 50 mg Solgar, Zinc Picolinate em 22 mg Jarrow, Fórmula Zinc Balance em 15 mg, Life Extension Zinc Caps em 50 mg. A dose terapêutica normal varia de 30 a 50 mg diariamente, tomados com alimentos para evitar desconforto estomacal. Overdose, além de 100 mg diariamente, causa náusea, vômito, cãibras estomacais e dores de cabeça que não param. O excesso a longo prazo cria deficiência de cobre porque o zinco bloqueia a absorção de cobre, levando a anemia e imunidade fraca. Algumas pessoas experimentam um gosto metálico na boca que arruína cada refeição. O zinco também interfere com certos antibióticos e medicamentos para a pressão arterial, então, espaçar as doses em 4 horas se torna crucial. Mulheres grávidas não devem exceder 40 mg diariamente e qualquer pessoa com doença renal precisa de supervisão médica antes de suplementar. Mineral. Número 4. Selenometionina. A selenometionina representa a forma mais biodisponível de selênio que seu corpo pode absorver, e ela silenciosamente realiza milagres para diabéticos lutando com o caos da glicose. Este composto de selênio orgânico imita o aminoácido metionina, enganando seu corpo para absorvê-lo quase completamente, com taxas de absorção atingindo 90%, em comparação com apenas 50% de formas inorgânicas. Sua tireoide e pâncreas acumulam selênio como tesouro precioso porque precisam dele para produzir enzimas antioxidantes que protegem as células produtoras de insulina da destruição. Quando os níveis de selênio caem perigosamente baixos, seu corpo começa a enviar sinais de socorro que a maioria das pessoas ignora até que seja tarde demais. Sua tireoide desacelera dramaticamente, deixando você exausto, não importa quanto você durma, ganhando peso mesmo quando come menos. A fraqueza muscular se infiltra nas suas pernas e braços, fazendo tarefas simples parecerem escaladas de montanhas. Seu cabelo fica quebradiço e começa a cair em tufos. As unhas desenvolvem manchas brancas e estrias. A névoa mental rola espessa. A memória falha constantemente e as mudanças de humor tornam-se sua nova normalidade. O sinal mais perigoso aparece silenciosamente. Seu sistema imunológico colapsa, deixando você vulnerável a infecções que seu corpo não consegue combater adequadamente. Na minha experiência clínica, observei como a selenometionina transforma o controle da glicose ao ativar a glutationa peroxidase, uma enzima que protege suas células beta-pancreáticas do dano oxidativo. A pesquisa revela que 200 microgramas diariamente reduzem a hemoglobina glicada em 0,6 a 1,4% ao longo de 12 semanas. Uma mudança que pode significar a diferença entre diabetes controlado e complicações perigosas. Os níveis de glicose de jejum caem em 18 a 30 mg por decilitro, enquanto aqueles picos aterrorizantes pós-refeição, que disparam para 240, se estabelecem em 165 a 180.
O mineral aumenta a sensibilidade à insulina em 28 a 42%, fazendo cada unidade de insulina trabalhar mais duro e mais inteligentemente. Seu coração obtém proteção notável quando a selenometionina reduz os marcadores de inflamação em 32% e previne a oxidação do colesterol LDL, que entope as artérias. A função dos vasos sanguíneos melhora em 24%, reduzindo a rigidez que leva à pressão alta e ataques cardíacos. O dano nervoso desacelera dramaticamente, porque as enzimas ricas em selênio protegem as bainhas de mielina que cobrem as fibras nervosas, com estudos mostrando redução de 27% na progressão da neuropatia. As taxas de filtração renal melhoram em 16 a 21% quando o selênio protege contra os produtos residuais tóxicos que o diabetes cria. Seu fígado desintoxica com mais eficiência, processando 35% mais substâncias nocivas quando os estoques de selênio são ótimos. Alimentos ricos em selênio. As 5 principais fontes alimentares repletas de selênio incluem castanhas do Pará, embalando incríveis 1.917 microgramas por 100 gramas. Atum albacora, entregando 92 microgramas por 100 gramas. Linguado, fornecendo 47 microgramas por 100 gramas. Sardinhas carregadas com 53 microgramas por 100 gramas. Carne bovina alimentada com capim, oferecendo 33 microgramas por 100 gramas. Suplementos de selênio. Para suplementos, escolha Life Extension Super Selenium Complex, em 200 microgramas. Torn Selenium, em 200 microgramas. Pure Encapsulations Selenium em 200 microgramas. Clarity Labs Seleno Match em 200 microgramas. Solgar Selenium em 100 microgramas. A dose ideal fica entre 200 a 400 microgramas diariamente tomados com refeições contendo gorduras saudáveis para absorção máxima. Overdose além de 900 microgramas diariamente desencadeia selenose, uma condição tóxica causando hálito de alho que não vai embora. Gosto metálico revestindo sua língua. A queda de cabelo acelera rapidamente. Suas unhas ficam grossas e quebradiças antes de cair completamente. A pele desenvolve manchas vermelhas e irritadas, e problemas digestivos transformam cada refeição em miséria. O dano neurológico pode se tornar permanente com tremores e confusão tomando conta. Pessoas tomando anticoagulantes devem exercer extrema cautela porque o selênio aumenta os efeitos anticoagulantes, arriscando sangramento perigoso. Mulheres grávidas devem ficar abaixo de 400 microgramas diariamente e pacientes com tireoide precisam de monitoramento porque o selênio afeta dramaticamente a produção de hormônios tireoidianos. Sua transformação começa agora. Sua transformação da glicose começa no momento em que você adiciona esses 4 minerais à sua rotina diária, e os resultados vão te chocar mais rápido do que você jamais imaginou. Milhares de diabéticos já estão experimentando hemoglobina glicada mais baixa, níveis de glicose estáveis e complicações reduzidas apenas seguindo o que você aprendeu hoje. Ao longo da minha carreira médica, vi com meus próprios olhos como esses minerais essenciais mudaram vidas. Vi pacientes que estavam presos a múltiplos medicamentos conseguirem reduzir doses. Vi pessoas recuperarem sua energia, sua vitalidade, sua esperança. Não estou dizendo que você deve abandonar seus medicamentos sem orientação médica. Jamais faria isso. Mas estou dizendo que seu corpo precisa dessas ferramentas fundamentais para funcionar adequadamente. O diabetes não é apenas uma questão de medicamentos. É uma questão de dar ao seu corpo o que ele precisa para se curar, para se fortalecer, para funcionar como foi projetado. Esses 4 minerais, glicinato de magnésio, picolinato de cromo, picolinato de zinco e selenometionina, não são mágica, são ciência, são nutrição, são o que seu corpo está implorando. Se este vídeo abriu seus olhos para as deficiências minerais sabotando seu controle do diabetes, aperte o botão de curtir agora e se inscreva porque estamos expondo mais verdades ocultas que seu médico não vai te contar. Deixe um comentário abaixo me dizendo com qual mineral você vai começar primeiro e compartilhe este vídeo com cada diabético que você conhece que merece se libertar do caos da glicose. Sua revolução da saúde começa agora e eu estarei aqui, ao seu lado, em cada passo dessa jornada. Até a próxima, cuide-se com carinho e atenção. Você merece isso. Doutora Juliana Gois.